Olá, futuros servidores do município de Araguatins, no estado do Tocantins. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Creio que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos aqui tratar da Lei Orgânica de Araguatins. Os principais tópicos aqui de mais relevantes, meus alunos conhecem as chamadas questões sonhadas, Ctrl+C e Ctrl+V mental, sobre o tema Lei Orgânica de Araguatins, município do maravilhoso estado de Tocantins. Muito bem, sem mais delongas, vamos iniciar aqui as informações importantes. Lembrando que eu lhe aguardo na minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp para esse concurso. Me chama aqui no WhatsApp, estaremos ali dando para você as informações pertinentes, maratonas e outros assuntos que nós estamos aí preparando para você para o seu concurso, tá? 919-8230-9873, repetindo, 919-8230-9873. Meu nome é Valnei Oliveira, você já me chama, professor Valnei, vou logo tomando posse. Eu sou futuro servidor de Araguatins, do cargo tal. Gostaria de fazer parte da sua lista de transmissão. E também você pode me seguir no Instagram, _, Valnei Oliveira, dou dicas por lá também, tá? Olha só, sem mais delongas, vamos aqui verificar o que tem de importante logo no título 1, que trata da Lei Orgânica dos Princípios Fundamentais. Lembrando também que eu estou finalizando já, acredito que já deve ter finalizado quando você assistir esse vídeo, que são questões, exatamente as questões sonhadas sobre esse tema de lei orgânica, aqueles tópicos que por experiência de concurso público aprovando em todo o Brasil eu tenho, daquilo que eu acredito que é forte candidato para cair na sua prova, tá? Então me chame no WhatsApp, me passe informações dessa lista direitinho e também sobre a lista de transmissão. Olha só, diz assim o artigo 1º, que o município de Araguatins, no Tocantins, primeira informação importantíssima que a gente vai extrair do artigo 1º, tá? Uma informação muito importante já nesse artigo 1º, professor. Isso é forte para cair na prova? Com certeza. Marque aí que o município de Tocantins é pessoa jurídica de direito público interno. Muito importante isso, tá? Anote aí, pessoa jurídica de direito público interno. Cuidado, que a banca vai querer falar que o município de Araguatins é pessoa jurídica de direito privado. Não, é pessoa jurídica de direito público. Vai querer falar que é pessoa jurídica de direito público externo. Não, pessoa jurídica de direito público interno é aí a personalidade jurídica do município de Araguatins, tá? Aí diz aí, integra no pleno exercício, tá, de sua autonomia. Marque aí um macete muito bom para nós aprendermos qual é o tipo de autonomia que tem aí o município de Araguatins. Uma outra coisa importante que você tem que entender é que o município de Araguatins ele não tem soberania, tá? Ele tem autonomia. E anote aí o macete para você aprender a autonomia. A autonomia que ele tem é a autonomia PAF. Olha só, autonomia PAF. Professor, o que significa dizer categoricamente que o município de Araguatins tem a chamada autonomia PAF? Está aí, ó, ainda no artigo 1º, a autonomia política, tá? A autonomia, o que é o A, professor? Autonomia administrativa. E não esqueça que o município de Araguatins também tem autonomia o quê? Tem autonomia financeira. Grande macete é esse, autonomia PAF, autonomia política, autonomia administrativa, autonomia financeira. Só reforçando, o município de Araguatins não possui soberania, tá? Os municípios, os estados, o Distrito Federal e a União, cada um destes aí, eles possuem autonomia. Já a União, a República Federativa do Brasil, formada pelos entes federativos, pelos estados, municípios, Distrito Federal
e no caso aí a União, né? Na verdade, a República Federativa do Brasil, esses entes federativos, melhor falando, juntos, os entes federativos, a União, os estados, Distrito Federal e os territórios, juntos eles formam a República Federativa do Brasil. Aí sim, a República Federativa do Brasil, esta possui soberania, tá? Muito bem, aí ele fala, tá? A República Federativa do Brasil, regendo-se por esta lei orgânica e demais que adotar, observados os princípios constitucionais da República Federativa do Brasil do Estado de Tocantins. É interessante nós entendermos que a nível federal nós temos a República Federativa do Brasil, a Constituição Federal. A nível estadual, o próprio Estado de Tocantins tem a sua Constituição. Na verdade, todos os estados possuem suas constituições estaduais. A nível de município, não se chama Constituição Municipal, se chama Lei Orgânica do Município. Fechou o raciocínio? Muito bem. O parágrafo 1º, ainda do artigo 1º, é interessante. O parágrafo 1º ele diz o seguinte, olha, ele fala assim, o parágrafo 1º, que todo o poder emana do povo, tá? Então, o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos nos termos da Constituição da República e também do Estado de Tocantins. A Constituição do Estado de Tocantins e tem como desta lei orgânica, tá? Muito bem, bem como desta lei orgânica. Ok. Muita atenção nesse parágrafo 2º. Então, o parágrafo 1º a gente sabe, algo que é normal, você já ouviu falar sobre isso, que todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. Perfeito. Sem muitas surpresas, você já ouviu falar sobre isso, tá? E ele vai exercer diretamente ou por meio de seu representante, tá? Pessoal, como é mesmo, eu já sei que todo poder emana do povo. Mas como é que ele vai fazer? Ele vai exercer diretamente esse poder? Vamos aprender lá na frente. Por plebiscito, por referendo, mesmo por iniciativa popular, tá? Mas é interessante nós entendermos também que esse poder pode ser por meio de representantes eleitos ou por meio de representantes eleitos. Por quem, professor? Pelo povo, tá? Por meio de representantes eleitos, por quem? Pelo povo, tá? Representantes eleitos. Então nós podemos afirmar categoricamente que todo o poder emana do povo, da cidade de Araguatins, e que ele exerce o seu poder de forma direta e de forma indireta. Diretamente, vamos aprender lá na frente, pelo plebiscito, referendo, iniciativa popular, tá? É um exemplo do povo exercendo seu poder soberano de forma direta. E indiretamente, no caso aí, ou diretamente, ou por meio de seus representantes eleitos, indiretamente. Justamente quando é eleito o chefe do executivo, o prefeito, quando é eleito aí os vereadores, que vão compor ali a Câmara de Vereadores, é o momento em que vai ser ali, no caso, por meio de representantes eleitos. Tá bom? Agora, olha só, um tema muito importante, eu quero que você marque aí, é o parágrafo 2º do artigo 1º. Por quê, professor? Que esse parágrafo 2º ele traz uma informação muito importante, muito importante. Fique atento que, olha só, fique atento que no município de Araguatins, na verdade, todos os municípios do Brasil só possuem 2 poderes, tá? E o município de Araguatins não seria diferente. O município de Araguatins só existe o poder executivo e o poder legislativo. Não existe o poder judiciário do município de Araguatins. Ah, professor, mas aqui em Araguatins tem o Fórum de Justiça. Perfeito, é o Fórum de Justiça estadual, até federal, mas não há poder judiciário a nível municipal. É o que diz o parágrafo 2º. São poderes do município. Olha só, esses 2 poderes aqui, eles são independentes e harmônicos entre si, tá? É importante você ter isso na ideia. Ah, professor, mas tem poder judiciário a nível municipal? Não tem poder judiciário a nível municipal, tá? Então, de acordo com o parágrafo 2º, os poderes, eles são, não esqueça, tá? Eles são independentes e harmônicos entre si. Independentes, tá? E harmônicos entre si. Fechou o raciocínio?
independentes e harmônicos entre si. Quem? O Executivo e o Legislativo. Ó. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. Então, última vez, o examinador vai querer colocar o Judiciário. Não tem poder judiciário aí, tá? É Executivo e Legislativo. Lhe aconselho a me chamar no WhatsApp, porque por lá eu vou dar as demais dicas importantes aí para o seu concurso sobre a lei orgânica, tá? E demais legislações. E também me siga no Instagram. Também lá pelo Instagram dou algumas dicas e também você vai ficar sabendo dos materiais que eu tenho disponíveis por lá, tá? Preste atenção. Assim, não menos importante, não posso esquecer, eu tenho meu site. Lá no meu site é que vai estar a lista de questões para você adquirir. Por lá você pode adquirir no cartão de crédito ou no boleto bancário, ou comigo no WhatsApp você pode pagar mediante Pix ou transferência bancária, tá bom? Então tá aqui o site, vai lá, www.valneoliveira.com.br e adquira a lista de questões, as questões sonhadas. Vamos lá. Parágrafo 3º. Ressalvados os casos previstos em lei, é proibido, é vedado a qualquer dos poderes delegarem atribuições e a quem for investido na função de um deles exercer a de outro. Tá? Então, o que ele quer falar aqui? A regra é o seguinte, ado, cada qual no seu quadrado. Né? O poder executivo tem suas funções típicas. O poder legislativo tem suas funções típicas. Regra geral, rapidamente, a função típica do poder executivo é administrar a coisa pública. Já a função típica do poder legislativo, basicamente, é legislar, como o próprio nome diz, é fiscalizar o chefe do executivo, no caso aí o prefeito, e também uma das funções do poder legislativo é julgar as contas de todos aqueles que lidam com verba pública. Tá? Vamos para o artigo 2º? Vamos lá. Vamos lá, o artigo 2º ele fala que o município de Araguatins, no Tocantins, tem como valores fundamentais, olha só, muito importante esse artigo 2º, tá? Os valores fundamentais. 1. A preservação de sua autonomia como unidade federativa, mais uma vez. O município de Araguatins, como todos os municípios no Brasil, são entes federativos, como foi falado aqui, é uma unidade federativa. Assim como os estados também são entes federativos, uma unidade federativa, assim como a União também é um ente federativo e assim como os territórios também. Tá? Então, estes são entes federativos, então, unidade federativa. Então, um dos valores fundamentais, foi dito aí no artigo 2º, é a preservação, é preservar a sua autonomia como unidade federativa, tá? Um outro valor fundamental, marque nesses dois, é a plena cidadania. 3, a dignidade da pessoa humana. Inciso 4, os valores sociais do trabalho da iniciativa. E inciso 5, a justiça social. Inciso 6, o pluralismo político. Muito cuidado, que na minha opinião o examinador pode pegar, olha só uma questão maldosa. Um dos valores fundamentais de acordo com a lei orgânica do município de Araguatins é a soberania. Não, pera lá. Ou a preservação de sua soberania como unidade federativa. Não, pera lá. Soberania não. Soberania não. O município de Araguatins tem autonomia. Então, tudo bem. Um dos valores fundamentais podemos falar que é o quê? Que é nada mais nada menos que a preservação de sua autonomia como unidade federativa. Aí vem a plena cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, a justiça social e o pluralismo político, tá? O parágrafo 1º diz que todos são iguais perante a lei. Isso foi extraído lá da Constituição Federal, tá? Todos são iguais perante a lei, a chamada igualdade formal, né? Igualdade formal, todos são iguais perante a lei. Essa é a ideia inicial, tá? Olha só, todos são iguais perante a lei, continuando, tá? Sem distinção de qualquer natureza, igualdade formal, né, como estamos falando, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no município todos os direitos e garantias fundamentais esculpidos no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Na verdade, né, aqui foi um tanto quanto Ctrl+C, Ctrl+V lá do artigo 5º da Constituição Federal. Sabemos também, só para efeito de conhecimento, que, assim como na Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal ele estendeu, no caso,
as titularidades dos direitos fundamentais, tá? Lá para o artigo 5º da Constituição Federal, aqui não é diferente. Não é só os estrangeiros residentes no município. Os estrangeiros em trânsito em Araguatins também têm direitos fundamentais garantidos, pessoa jurídica, entre outros, tá? Mas vamos aqui para a literalidade da lei. É isso aí, né? Como diz aí, os titulares dos direitos fundamentais, de acordo com a lei orgânica, são os brasileiros e os estrangeiros residentes no município de Araguatins, tá? O parágrafo 2º diz que ninguém será discriminado ou prejudicado em razão de nascimento, idade, etnia, raça, cor, sexo, estado civil, trabalho rural ou urbano, religião, convicções políticas ou filosóficas, orientação sexual, deficiência física, imunológica, sensorial ou mental, por ter cumprido pena, nem por qualquer particularidade ou condição observada na Constituição Federal Estadual. Simplesmente não pode haver nenhum tipo de discriminação, resumidamente, tá? O parágrafo 3º diz que são direitos sociais. Quando fala de direitos sociais, anote aí, é o chamado fazer do Estado, é obrigação do Estado, são as chamadas prestações positivas do Estado. Tá? Quando nós temos um direito de primeira geração, direito à vida, liberdade, propriedade, a gente fala de direito de primeira geração, né? Prestações negativas do Estado. O Estado não pode intervir na minha liberdade, em regra, tá? Na minha propriedade, na minha vida. Mas quando se fala de direitos sociais, puxa o tracinho e escreva prestações positivas do Estado. Escreva fazer do Estado. Tá? Então, ó, são direitos sociais, outras palavras, prestações positivas do Estado, fazer do Estado. Quais? Anote aí, ó, a saúde, educação, a cultura, o trabalho, a moradia, a segurança, a proteção à maternidade, a gestante, a infância, a assistência ao idoso, ao deficiente físico e aos desamparados, bem como viver em um meio ambiente ecologicamente preservado. Tá? Aí aqui também já coloca aqui um direito de terceira geração, que é um direito difuso, mas isso aqui não é importante para vocês. O importante é nós estarmos atentos a que você entenda que esses são direitos sociais. Segurança, saúde, educação, cultura e assim por diante, tá? O artigo 3º é muito importante, tá? Ele é forte para quem na sua prova, por quê? Porque ele traz os objetivos prioritários do município, tá? Em comparação com a União e o Estado. Olha aí o que fala em inciso 1, garantir e promover os direitos humanos, assegurado na Constituição Federal e na Declaração Universal de Direitos Humanos, tá? É a DUD, Declaração Universal de Direitos Humanos, lá, que foi criada, salvo engano, em 1948. 2, olha só, estamos vendo objetivos, muito cuidado, não confunda os objetivos que estamos vendo aqui, prioritários do município, com o que? Não confunda os objetivos com os fundamentos, aliás, com os valores fundamentais que nós vimos no artigo 2º. Valores fundamentais nós vimos no artigo 2º. Não confunda aqui com os objetivos. E aí eu vou te dar aqui uma dica bem tranquila, que os objetivos começam aí com o verbo no infinitivo. Garantir, inciso 1. Inciso 2, preservar. Inciso 3, assegurar. Inciso 4, preservar. De novo, inciso 5, promover. 6, proporcionar. 7, dar prioridade. 8, preservar. 9, valorizar. 10, preservar novamente. 11, dispor. 12, celebrar. Tá? Então, anote, vou deixar como dever de casa você fazer a leitura aí desses objetivos, tá? Mas já dá para nós diferenciarmos, essa é a pegada. O examinador vai querer confundir os objetivos que estão preconizados aqui, que você vai ler com riqueza de detalhes no artigo 3º, objetivos prioritários do município, não esqueça, não sozinho, em comparação com a União, com o Estado também. Não confunda, mais uma vez, com o artigo 1º, quando ele traz ali na sua redação, o artigo 2º, que traz os valores fundamentais. Tá? Mais uma vez, o artigo 3º, que traz esse tema dos objetivos e vai trazer os verbos no infinitivo. Tá? Muito bem. Vamos ver o artigo 4º. O artigo 4º diz que é assegurado o exercício do direito de petição ou representação. O que é, professor, o direito de petição?
é quando algum cidadão lhe quer peticionar algo para o serviço público. É possível tranquilamente exercer o direito de petição e também o direito de representação. O que é o de representação? Imagine alguém recebendo uma ordem manifestamente ilegal. É possível representar contra essa pessoa que está dando essa ordem manifestamente ilegal, tá? Então, olha só, é assegurado o exercício do direito de petição ou de representação, tá? Bem como o de obtenção de certidão para a defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal, independentemente de pagamento de taxa ou emolumentos ou de garantia de distância. Então é muito importante você marcar aí, independentemente do pagamento de taxa. A banca vai falar, é assegurado esse direito de petição, representação e tal, inclusive direito, né, no caso de situação de interesse pessoal, certidão, com pagamento de taxa. Não, nenhum pagamento de taxa, ou mesmo nenhum emolumento, tá? Ou mesmo qualquer garantia de instância. Muito bem. Nós falamos inicialmente, não sei se você lembra, que o povo ele vai exercer, né, a soberania popular. Falamos agora que o povo, né, ele exerce a soberania popular. Falamos isso anteriormente. E basicamente ele vai exercer a sua soberania popular, o povo, de duas formas. De forma direta ou mesmo de forma indireta. E aí nós falamos até, agora na lei falou anteriormente, que de forma indireta é através dos representantes eleitos. Leia-se presidente da República, leia-se vereadores, Câmara de Vereadores, tá? Só que agora, aí eu havia falado para você, olha, de forma direta, é através do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. É o que a gente vai ver agora no artigo 5º, marque isso, é muito importante, importantíssimo aí no artigo 5º. Ele fala assim, ó, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com um valor igual para todos. Aqui está a cereja do bolo, marque aí, ó, mediante o quê? Mediante plebiscito, tá? Mediante plebiscito, mediante o que mais? Como diz aí, mediante referendo, e também mediante o que? Mediante iniciativa popular, tá bom? É muito importante você ficar atento a esse tema. O examinador vai querer trocar. A soberania popular será de forma indireta. Não, indireta é justamente quando vai eleger quem? Falamos agora. Quando for eleger aí o prefeito, que é a autoridade máxima, né, do Poder Executivo, e também, né, no caso, quando for eleger os vereadores. Aí sim, de forma indireta. É através de representante, né, que seja aí o prefeito, ou mesmo os vereadores. Ok? Futuros servidores do município de Araguatins, vamos dar aqui uma pausa nessa dica. Lembrando que eu aguardo você na minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, 919-8230-9873. Também temos uma lista de questões aqui no meu estúdio, trazendo dicas, macetes para vocês sobre os temas que mais caem sobre essa lei orgânica, aqui no meu site www.valneoliveira.com.br e me siga no Instagram, _Valnei Oliveira, por lá do Dicas também. Um abraço e até o nosso próximo encontro.